Tá bom. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um bocado mais informal. Eu não preparei um roteiro pronto para esse vídeo, mas eu vou abordar um monte de questões com vocês, baseados numa viagem que eu fiz, uma viagem de moto que eu fiz com meu pai e com meu irmão em 2006, não, em 2007, 2008. Deixa eu conferir. 2006? Em 2006. Nessa viagem de moto, eu fui com meu pai e com meu irmão para Aracaju. E a gente foi também para um município chamado Lagarto e a gente visitou lá em Lagarto uma feira de carnes, um mercado de carnes, né? E vão ter algumas imagens que, se você é mais sensível para essas coisas, vão ter algumas fotos aqui que eu vou mostrar que não são fáceis de ver, tá? Então eu já adianto para você que se você é mais sensível, você não gosta de ver imagens, né, de animais mortos de forma nenhuma, então eu recomendo que você não assista esse vídeo. Ou então você pode só ouvir o vídeo também, que eu vou descrever as coisas, né, e é isso. Bem, então assista a partir de agora por sua conta e risco. Bem, para começar a contar essa história, né, muitas pessoas acham muito esquisito. Como assim viajar de moto, coisa esquisita? Mas isso é uma coisa que, assim, meu pai ama moto e desde criança eu também passei a amar moto por causa dele. Eu já viajei com meu pai muitas vezes na garupa dele, né, para vários lugares aqui no Brasil. Essa aqui, por exemplo, é uma é uma foto da, provavelmente acho que foi a primeira viagem, acho que foi a primeira viagem que eu fiz com ele. E aí, assim que eu tive a minha moto, né, que foi essa moto aqui, que nossa, eu amava demais essa moto, eu quis viajar com ela também. Eu conversei com meu pai e a gente decidiu que ia para Aracaju, que é a cidade onde meu pai nasceu, tem família lá, enfim. E lá em Aracaju a gente tem também família que tem fazenda, a gente tem família que cria gado e eu passei por várias experiências que na época eu não tinha a menor ideia da exploração que envolviam aquelas experiências, mas hoje em dia, pensando nessa viagem, né, em retrospecto e vendo as fotos, eu consigo ver o tanto que eu não enxergava essa exploração, que ela estava bem ali na minha frente. Sem mais delongas, vamos pro começo da viagem. Ah, tem essa foto aqui da minha irmã também. A minha irmã que viajou com meu pai em 2002, acho que essa foto é de 2002. E ela foi também para Aracaju, né, com ele. Era tradição nas viagens de moto a gente tirar uma foto em casa ainda antes de sair. E como vocês podem ver por essa foto, estava chovendo já e a gente já começou com capa de chuva a viagem. Eu detesto andar na chuva de moto, detesto. E essa aqui é a minha cara de desespero porque tinha um temporal ali na frente, foi terrível. E assim, já na estrada, né, já tem algumas coisas que hoje em dia eu olho com outros olhos, que uma delas para mim é o transporte de animais vivos, que muitas vezes eles estão indo para o abatedouro, né, diretamente. Então, quando eu vejo um caminhão desses assim, que eu sei que tem bois lá dentro, ou porcos, né, ou galinhas, eu já fico me sentindo mal, já fico me sentindo triste. Então talvez esse tenha sido o primeiro contato, assim, com uma forma de especismo que eu não olhava na época. Aí aqui uma curiosidade, esse hotel que a gente ficou não tinha garagem pra moto, e meu pai sempre foi muito preocupado com isso, né? E aí a gente dormiu com as motos dentro do quarto. Aqui são só duas fotos muito bonitas também da estrada. E uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente chegou lá foi ir pra uma fazenda, né, de um familiar, e montar em cavalos. Então meu pai até falava assim que a gente saiu dos cavalos de aço para ir para os cavalos de verdade. Essa é uma coisa que eu demorei para perceber, mesmo quando eu já era vegano. Olha um cavalo de aço aí na rua. Mesmo quando eu já era vegano, eu demorei para estudar sobre o quanto que é ruim para os cavalos, né? Esse nosso hábito de cavalgar, esse nosso hábito de subir nas costas deles. Andar a cavalo é uma coisa que eu gostava muito de fazer e eu gostava muito de me enxergar como uma pessoa que tinha uma conexão especial com aquele cavalo. Eu talvez ainda faça um vídeo só sobre isso, né? Só sobre a questão dos cavalos e desse nosso hábito de montar em cima deles, mas entendo que essa é uma prática ruim, é uma prática que machuca e prejudica a saúde desses animais. Deixa eu pausar esse vídeo aqui rapidinho só para te lembrar que eu tô tentando viver só de ativismo, então se você quiser me ajudar a alcançar esse sonho de viver só de ativismo, entra em apoia.se/veganovitor e considera dar uma contribuição mensal lá, beleza? Comenta aqui nesse vídeo também qualquer coisa, só para gerar um engajamento, dá um like nesse vídeo também, só para gerar aquele engajamento pro YouTube recomendar mais meu vídeo, tá bom? Continuando aqui com o vídeo. E a partir de agora que eu vou começar a mostrar para vocês algumas imagens, né, desse mercado de carnes em Lagarto, que eu mencionei no começo do vídeo. Se você não quiser ver essas imagens, porque elas são realmente meio perturbadoras para algumas pessoas, eu recomendo que você pare de assistir agora, só ouça o áudio ou então
né? Ou então não assista nem ouça o áudio, porque a descrição dessas imagens também é meio pesada. Bem, então tem duas fotos aqui, eu e meu irmão, a gente andando por esse mercado, né? E eu lembro que de cara a gente já ficou muito abismado, assim, na verdade, com a forma como as coisas eram colocadas ali. Existiam baldes de vísceras de animais, existiam pedaços, né, dos corpos desses animais pendurados na parede, sangue escorrendo. E teve uma coisa que me marcou pra caramba, que foi um método de matar as galinhas, que basicamente era o seguinte: ficava um cara com um monte de galinhas no chão ali perto dele, ele pegava uma galinha, colocava em um desses funis que vocês estão vendo, ele furava o pescoço dela com uma faca, né? Ele não cortava a cabeça fora, ele furava o pescoço com a faca e o sangue escorria, né? E ela ficava se debatendo ali, né? Dava para ver as pernas dela se debatendo ali por cima do funil e o sangue ia escorrendo. E ali ficava tudo cheio de sangue. E todas as galinhas em volta, elas estavam ali vendo aquilo, né? Elas estavam conscientes de que elas seriam as próximas, eu imagino, e o que determinava quem seria a próxima galinha era só a que estava mais perto ali para a pessoa pegar essa galinha e colocar ela nesse funil e furar o pescoço dessa galinha. Eu acho bem importante dizer aqui que esse cara que está fazendo isso, ele não é um monstro, ele não é uma pessoa ruim, sabe? Ele é uma pessoa que foi ensinado que esses animais, né, não têm sentimentos, ou que não importa, ou que eles não sentem dor. Ou ainda, né, ele percebe isso, mas ele não tem condições de ter outra fonte de renda, sabe? Eu já vi entrevistas com pessoas que trabalham nesse ramo, né, no interior, e é muito comum que essas pessoas elas não queiram fazer isso, né? Eu acho que ninguém, por mais que ela não enxergue uma conexão com esse animal, ninguém gosta de matar esses animais para viver. Então, eu peço que vocês vejam essas imagens sem tentar culpabilizar a pessoa ali que está, né, fazendo esse trabalho. Uma outra imagem que me chocou muito mesmo, foi uma mesa onde estavam colocadas várias cabeças de porco. Várias cabeças de porco, assim. E toda vez que eu olho um porco de perto, eu tenho, né, uma sensação de que eu consigo entender o que ele está sentindo ali, porque as feições dos porcos, elas são muito parecidas com as nossas. Os olhos dos porcos são muito parecidos com os nossos. Então eu ficava ali, eu fiquei olhando aquela mesa por um tempo e eu fiquei, caramba, cada um desses animais morreu pra gente comer uma feijoada, sabe? Eu fiquei, tipo, muito chocado, eu fiquei muito triste. Uma outra cena que me marcou bastante também foi uma cabra que estava presa com uma corda no pescoço, muito curtinha a corda, e ela também não tinha pra onde se mexer, não tinha pra onde fugir. E eu tinha certeza que ela estava ali só esperando a vez dela, sabe? A vez dela de receber uma facada e também ter seu corpo desmembrado para ser vendido por ali pelo mercado. Eu lembro que depois de visitar esse mercado, eu tive um ímpeto de parar de comer carne. Eu tive um ímpeto de não querer mais consumir a carne desses animais, né? Ali naquele momento foi, acho que a primeira vez que eu entendi de verdade que esses animais precisavam morrer pra gente sentir esse sabor, né? Eu lembro que eu fui desencorajado na época, eu fui bastante desencorajado, né? E eu não levei esse plano adiante naquela época, mas eu tenho certeza que isso contribuiu para que, de alguma forma, depois, né, vários anos, muitos anos depois dessa viagem, eu decidisse me tornar vegano, eventualmente, né? Que foi o que aconteceu há 4 anos, mais ou menos. E, bem, mesmo depois de ter entendido isso e de ter ficado muito tocado, né, com esses animais mortos todos, com os corpos deles ali, a primeira coisa que a gente fez quando voltou para a fazenda foi andar a cavalo. E mesmo entendendo todos os problemas ali da exploração dos animais para o consumo da carne deles, eu não entendi ainda o problema da exploração dos cavalos, né, para a gente se divertir montando em cima deles. Uma outra coisa ainda que aconteceu, né, nessa fazenda tinha uma pequena produção de leite ali, e meu pai perguntou se eu queria ordenhar a vaca, e a gente acordou super cedo, era muito cedo, se olhar minha cara de inchada ainda de sono. Eu fui participar, fui ordenhar a vaca, né? E até tentei ali criar uma conexão, fazer um carinho nela, completamente sem entender todas as nuances ali de exploração que envolviam aquela cena. O vídeo anterior a esse aqui no meu canal é justamente falando sobre criação de vaca em fazendas pequenas, então se você ainda não vê como que é problemático esse sistema, assiste esse vídeo aqui, talvez você entenda. Pouco tempo depois, né, ainda nessa viagem, a gente foi visitar um projeto de conservação ambiental. E nesse projeto tinha um aquário com vários animais, né? E tinha um guia lá também contando pra gente como é que funcionava a criação, como é que funcionava a preservação das espécies ali e tal, não sei o quê. E eu lembro que uma pessoa falou assim, meio que questionando... Luna. A Luna tá mexendo na cortina aqui. E eu lembro que uma pessoa falou assim... Nossa, mas não é uma crueldade deixar essas tartarugas nesses tanques tão pequenos, né? Elas vão passar a vida inteira aí. E eu lembro que o cara falou assim... eu sou formado em veterinária e eu sei que
esses animais, quando eles são criados desde pequeno, nesses tanques super pequenos, eles entendem que isso é tudo que eles conhecem, então eles não sofrem por causa disso. E eu posso até entender que talvez isso aconteça mesmo, né? Quando você tem um animal ou até uma pessoa mesmo, né, que é criada num ambiente fechado, ela não entende que pode existir algo para além daquilo, isso acontece muito, né? Mas ao mesmo tempo privar esse animal dessa possibilidade, né, de ter um espaço grande, de ter um contato com outros animais da mesma espécie ali, realmente é uma forma de exploração também, é cruel também, né? Independente dele não sentir tanto, né, quanto a gente sentiria, ou sei lá, quanto a gente acha que ele está sentindo ali, é uma forma bem ruim também de relação com essas espécies. E eu achei curioso que nesse ambiente todo, né, que a gente estava ali falando de conservação, não sei o quê, nunca foi mencionado a questão do nosso consumo de peixes, por exemplo, para a conservação das espécies nos oceanos. Então, acho que isso serve para mostrar um pouco do especismo aí também, né? Mesmo quando a gente está falando de conservação de espécies, isso vale para zoológicos também, né, que dizem que não, a gente está aqui para conservar essas espécies. mas é curioso que são sempre as mesmas espécies, são sempre as espécies que a gente acha bonitinhas, né, que estão ali expostas pra gente ver, e nesses zoológicos nunca se fala sobre o consumo de animais, que é a causa número 1 da extinção de outras espécies, que é a causa número 1 do desmatamento no Brasil, né. Então, eu fico pensando aqui em todo o especismo que está incrustado na nossa cultura, de tal forma que a gente não consegue enxergar algumas coisas que são muito óbvias, uma vez que você tira essa cortina da sua frente, essa lente do especismo da sua frente. Teve ainda uma outra cena que eu acho que é muito válida para discutir um pouquinho aqui sobre como a gente enxerga outras espécies. A gente sabe que é muito comum que matem caranguejos para comer só colocando eles na água fervendo, né? Então eles ficam ali, eles morrem na água fervente mesmo. E eu lembro que eu estava com um primo meu, um primo que era bem novo, uma criança ainda, e ele viu um caranguejo ali que estava andando, e ele só tava com uma pata, esse caranguejo. E esse meu primo, ele tava no ímpeto ali de pegar, né, pra ver o caranguejo e tal, só que ele tava com medo por causa da patinha do caranguejo. E aí um cara que tava ali por perto, eu acho que ele tava vendendo alguns caranguejos, ele pegou esse caranguejo, ele arrancou a pata dele e ele deu na mão do meu primo pra ele brincar com o caranguejo. E eu vi aquela cena e eu fiquei abismado, fiquei, meu Deus, que absurdo! Ele arrancou a pata desse caranguejo, esse caranguejo nunca vai ter uma chance de se defender na vida, de se alimentar na vida, porque esse garoto queria brincar com ele, esse cara entendeu que era mais legal dar esse caranguejo para esse garoto brincar, sem a pata para machucar o garoto, do que, né, era legal deixar o caranguejo viver a vida dele ali, apesar de que ele provavelmente ia só virar, né, um caranguejo que alguém ia comer e ia morrer, né, fervido numa água. De qualquer forma, essa cena me marcou muito e ela me fez pensar também sobre essa relação que a gente tem ainda mais cruel com animais tipo invertebrados ou animais que a gente não consegue ter uma relação de empatia como a gente tem com cachorros ou até com vacas e porcos algumas vezes, né? E bem, sobre alimentação eu nem preciso falar, né? A gente comeu ali toda sorte de animais durante essa viagem, animais marinhos, animais terrestres, animais de rio, né? Todo tipo de coisa. E eu acho que não vale a pena ficar falando disso aqui porque meio que acho que já é o óbvio, né? O que a gente já está acostumado a lidar com o especismo da alimentação. Eu quis trazer essa viagem para falar sobre outras formas que a gente tem de contato com outros animais e sobre o quão complexo é isso, o quão variados são esses contatos e o tanto que a gente consegue às vezes se identificar e ter empatia por algumas espécies de animais em alguns contextos, mas ignorar completamente, né, a existência de alguns outros animais e explorar eles de formas das mais cruéis possíveis, né? Bem, na volta para casa a gente pegou outra chuva, né? E como era de costume também a gente sempre tirava uma foto quando a gente chegava em casa dessas viagens. E dá para ver o tanto que a gente chegava esbagaçado, cansado, né? Exausto. Mas muito feliz porque viajar de moto é uma coisa que faz muito sentido para mim, né? Eu gosto muito desse contato com o vento, com o ambiente. É um contato que a gente não tem quando a gente está viajando de carro. Mas bem, de qualquer forma, eram esses os questionamentos, né, as reflexões que eu queria trazer sobre essa viagem hoje, né, sobre essas formas diferentes de especismo que a gente encontra ao longo da vida e a gente só para pensar nisso em retrospecto, né? Quando a gente elimina o especismo da nossa vida, pelo menos o especismo intencional da nossa vida, e a gente olha para trás, a gente consegue, né, repensar as coisas que a gente fez, as vivências que a gente passou e eu acho que isso ajuda também, de certa forma, a gente a conversar com pessoas que ainda não são veganas e a gente tentar entender que elas ainda enxergam o mundo, né, da forma como a gente enxergava. E aí eu acho que fica mais fácil
fazer uma troca, de tentar ajudar essas pessoas a enxergarem, né, os animais de outras espécies como indivíduos merecedores de respeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo aqui, né, de vez em quando eu faço mais informal. Se você gosta desse tipo de vídeo, fala aqui pra mim nos comentários para ver se eu faço mais desses vídeos ou menos desses vídeos, não sei. Obrigado, galera, obrigado quem apoia esse canal no apoia.se/veganovitor e beijo.